conhecida e bem famosa, Tia Ciata ainda é, sobretudo para quem gosta de um bom samba no pé, mas sua vida foi de luta e também de muita fé. Tia Ciata de Oxum é a nossa heroína negra de hoje. Mas para entender a importância dela, precisamos apresentar sua conexão com a origem da cultura carioca e do samba. Com o fim da escravização, temos o início de uma proletarização nos centros urbanos que acompanha o crescimento das indústrias. Logo, houve uma enorme migração de habitantes da região nordestina, sobretudo do estado da Bahia, que buscavam melhores condições de vida. Os baianos e baianas mais estabilizados, que conseguiram emprego e casa no Rio, abrigavam os recém-chegados até que esses conseguissem meios para se manter. O Rio de Janeiro criou uma cultura própria, a partir dessa mistura de tradições que foram trazidas forçadas de diversos lugares de África, passaram pela Bahia e tiveram como destino final o Rio de Janeiro. É nesse cenário que nasce a chamada Pequena África, território que se estende da zona portuária, passando pelos bairros da Saúde, Estácio, Santo Cristo, Gamboa e Cidade Nova, até a Praça 11 de Junho, que foi totalmente remodelado nos anos de 1940 para a abertura da Avenida Presidente Vargas. A Pequena África configura-se então como um dos principais redutos de afirmação e resistência da população negra, bem como o berço da cultura popular carioca. As tias baianas são um importante exemplo de lideranças que ocuparam a pequena África após esse movimento da diáspora baiana. Estas mulheres foram o sustentáculo da comunidade negra na cidade, sendo elas de grande influência para o samba, carnaval e religiões de matriz africana. Sempre em constante diálogo com o candomblé, as tias baianas possuíam posições centrais nos terreiros e influenciavam nas questões espirituais e materiais dos frequentadores. Assim, consequentemente, possibilitavam a continuidade dessas tradições. Eram matriarcas de famílias unidas por laços e não necessariamente por sangue. Nascida no recôncavo baiano, Hilária Batista de Almeida, mais conhecida como Tia Ciata ou Tia Ciata de Oxum, foi a mais conhecida das tias baianas. Levando em consideração o contexto brasileiro da época, não temos condições de afirmar com precisão sua data de nascimento, mas algumas fontes apontam o ano de 1854 e outras indicam 1870 como uma aproximação válida. Ao contrário do que é dito, no início dos anos 20 não havia lei que proibisse o samba, o que havia era uma grande repressão a manifestações culturais das áreas pobres do Rio. A própria Constituição de 1891 garantia a liberdade religiosa, mas os cultos afro-brasileiros demoraram muitos anos para serem permitidos e só poderiam acontecer com a autorização da polícia. No entanto, Ciata tinha um aval para realizar suas reuniões e também contava com 2 soldados que faziam a segurança no local, o que dava ainda maior prestígio e liberdade ao povo para festejar na casa de Tia Ciata. O aval foi concedido após a baiana curar, a partir do seu conhecimento da ciência africana e por meio da manipulação de ervas medicinais, uma ferida que estava aberta há 5 anos do então presidente Venceslau Braz. Com tal feito, Ciata conseguiu uma promoção para seu marido, de funcionário da imprensa nacional para a chefia do gabinete do chefe de polícia. Tendo sido iniciada já na Bahia, era ligada a um terreiro de candomblé mais tradicional. Tia Ciata era mãe pequena, auxiliar direta da mãe ou do pai de santo. Após a missa cristã assistida na igreja, as festas para os orixás ocorriam em sua casa na Praça 11 e eram finalizadas pelas rodas de samba. É lembrada por ter sido uma ótima partideira nas rodas de partido alto. E as suas festas se desdobravam por dias. Os convidados saíam para um trabalho e voltavam para o mesmo quintal. Local de afirmação de negros e negras, o lugar acolheu também judeus, islâmicos e ciganos. No ambiente de Tia Ciata começam a aparecer figuras como Pixinguinha, João da Baiana e Donga, entre outros, que eram crianças na época e mais tarde seriam responsáveis pela criação e continuação da memória do samba e da cultura afro. A história aponta que a música Pelo Telefone, primeiro samba gravado no Rio de Janeiro, tem sua composição elaborada em uma das rodas na casa de Tia Ciata. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. O quintal da matriarca do samba se torna a capital do pequeno continente de africanos e baianos. Nessa casa eram reforçados os valores dos grupos recusados pela sociedade. A exemplo do reconhecimento de tal importância, a casa de Ciata se torna uma dos principais pontos no itinerário de todos os ranchos que passavam por sua janela para prestar homenagem à baiana.
Os ranchos modernizaram e organizaram-se e, como resultado, geraram as escolas de samba de hoje. Hilária Batista de Almeida faleceu em 1924, sem precisão de data e causa, assim como ocorreu com as referências a respeito da sua data e local de nascimento e número de filhos. Entretanto, o patrimônio que Seata de Oxum deixou continua vivo e sendo repassado de geração em geração. Mercedes Batista de Nancy, Aida Seata, que ela é mãe meia de Araci. Pele preta nessa terra, é bandeira de guerra porque eu vi se é Conceição ou Tantara pra matar.